Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Ajuda em tempos de pandemia. Agricultores de perímetro irrigado de Canindé de São Francisco fecham convênio para fornecer alimentos produzidos no campo que vão ser doados a mais de 300 famílias em situação de vulnerabilidade social. Iniciativa pioneira. Produtor rural de Nossa Senhora de Lourdes investe na produção da palma forrageira plantada na propriedade através do sistema de curva de nível. Um ano depois, nossos repórteres voltam à fazenda em Campo do Brito para ver de perto o resultado do investimento na inseminação coletiva em vacas do rebanho. E ainda, em entrevista ao Sergipe Rural, o superintendente substituto do Mapa de Sergipe fala sobre o cadastramento online para os interessados em fazer o registro como pescador amador ou esportivo. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. Agricultores do perímetro irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, no Alto Sertão, estão rindo à toa. E o motivo para isso é o escoamento dos alimentos produzidos nas propriedades, mesmo em tempos da pandemia do novo coronavírus. Durante 9 meses, eles vão ser remunerados pela distribuição de alimentos que vão chegar à mesa de centenas de famílias no estado em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Na propriedade de José Antônio e Dona Cida, a movimentação da família é grande. Já tem macaxeira separada, mas é preciso trazer os tomates e as hortaliças para higienizar. Os alimentos colhidos têm destino certo. Na propriedade de seu Claudionor, a trabalheira é na retirada das espigas de milho. É preciso colher e logo colocar no saco. São 4, 6, mais de 10 sacos já preparados para a viagem. Além dos sacos com milho verde, o carro fretado pelo agricultor também leva um pouco de macaxeira. O destino dos alimentos colhidos pelas famílias de Zé Antônio e seu Claudionor será a Associação dos Agricultores de Canindé de São Francisco. A trabalheira vale muito a pena. É um mercado certo nesses tempos incertos de pandemia. Está ajudando porque eu vou vender meus coentros, estou vendendo alface, macaxeira, tomate. Esse dinheirinho já ajuda, que já é um rendo, né? Se é de não vender, botar no mato, já vende. E quem tem precisão de comer, já come, aí quem é precisado. Fiquemos com essas mercadorias aí tudo na roça parada, o tomate estava apodrecendo. Ó. A macaxeira estava um alto lá embaixo, caiu lá para baixo. E aí, nós vamos vender a quem essas macaxeiras? Nós temos que vender ao governo, para o governo ajudar nós e a gente agora partir para a pobreza, para eles não morrer de fome. Senão eles vão morrer com esse problema dessa doença que está aparecendo aí. Para nós é uma coisa boa esse projeto. Espero que eles se estendam mais tempo ainda, porque fica melhor para a gente. Porque a mercadoria, nós tiramos uma mercadoria de qualidade, entendeu? Nós temos a despesa, mas de qualquer maneira compensa por causa que o milho não tem essa despesa demais. O que dá a despesa mais para a gente aqui só é o quiabo. Mas pelo preço do quiabo também compensa a gente botar para esse programa. A Associação dos Agricultores de Canindé está participando do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na modalidade doação simultânea. Os 14 irrigantes do perímetro irrigado Califórnia, administrado pela empresa do governo do estado, vão ser remunerados em mais de R$110 mil durante 9 meses. Esse programa vem realmente para dar esse sustento às pessoas que são assistidas, como também aos produtores rurais, porque eles estavam com todas as dificuldades de comercializar, que vinham fazendo anteriormente. Os irrigantes se comprometem à entrega semanal de quantidades definidas de alimento em contrato, como acerola, milho verde, alface, macaxeira e abóbora. A liberação de recursos para remunerar a entrega de alimentos veio em bom momento. Nós estávamos com os produtos na roça sem conseguir escoar, porque diminuiu o fluxo de gente nas feiras livres. Com isso diminuiu a procura dos alimentos na roça. Nós já estávamos perdendo alguns produtos que não estava conseguindo vender. E agora esses produtos que está sendo entregue ao PA está sendo bom para o produtor, porque é um preçozinho bom.
bom para a comunidade que também não estava tendo um recurso para comprar seus alimentos e agora está ganhando esses alimentos de graça, graças a esse programa. Pedindo a Deus que essa pandemia passe para que nós consigamos escoar mais produto além desses, porque essa aqui é uma linha que nós temos para escoar a produção, mas se tiver outra linha para ajudar, somando as duas é muito gratificante para o produtor. Todas as medidas preventivas a fim de evitar a transmissão com a Covid-19 estão sendo tomadas. O uso de máscara é obrigatório. Os produtores pesam sua mercadoria, assinam para que logo outro agricultor entregue o produto. Por aqui, a aglomeração é de alimentos, que serão entregues às pessoas mais necessitadas, incentivando a agricultura familiar. A colheita dos gêneros alimentícios será entregue semanalmente ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS do município, que faz a distribuição das quase 40 toneladas de alimentos às 360 famílias em situação de vulnerabilidade social. Chegou em boa hora aqui para o município e nessa situação em que a gente vem vivenciando, a gente está mais atuante e mais presente, né? Na vida dessas famílias. Então a gente já tem o cadastro, a gente já tem todo o cronogramazinho de visitas semanais e hoje vai ser distribuído, né, dentro do clube, já distribuímos as senhas para não ocorrer aglomerações de pessoas, tudo de acordo com o que preconiza a Organização Mundial de Saúde e ser contemplado e alegremente, graças a Deus que chegou em bom momento. A Companhia Nacional de Abastecimento já aprovou em Sergipe as propostas de agricultores dos perímetros irrigados da Coidro em Canidé, Lagarto e Itabaiana. A expectativa da Conab é a ampliação do programa, que deve movimentar mais de R$500 milhão no estado. E agora a gente vai até a região leste do estado para conhecer uma técnica pioneira em Sergipe na produção da palma. E o destino da nossa equipe é o município de Nossa Senhora de Lourdes. Preocupado com o bom desempenho do cultivo, o agricultor João de Regi abriu as portas da propriedade para mostrar o cultivo da planta forrageira através do sistema de curva de nível. E olhe, ele não tem o que reclamar. Além dos bons resultados, ele conseguiu diminuir a degradação do solo causada pela erosão. Confira. Na propriedade de seu João de Regi, em Nossa Senhora de Lourdes, a palma forrageira foi plantada nesse terreno mais acidentado, perto do curral. São 12 tarefas de terra plantadas com a variedade doce mil da sergipana, que é a mais adaptada à região. Convencido pelo amigo e técnico agrícola Magno José, o Nininho, ele fez o plantio usando a tecnologia de curva de nível. Plantava muito da maneira do método tradicional e parei porque eu estava vendo pouco rendimento, assim, muita dificuldade de mão de obra, mas dessa forma aqui a mão de obra diminui mais, porque a gente numa área menor vai produzir mais. E na questão da curva de nível que vocês estão falando, é da gente usar os insumos certos para que ela produza mais, né? Numa área menor. A palma é um cultivo fundamental para o sertanejo e para ter mais resultado, o plantio foi feito adensado, o que significa ganho de produção numa área menor. A forma de plantio de João é pioneira em Sergipe e ele gostou dos resultados e já está pensando em apostar em outros cultivos. Tentar, que a gente já planta o milho para silagem, tentar fazer da mesma forma o milho, a cultura do milho com a curva de nível também. As curvas de nível ou terraços consistem na construção de canais ou aterro no sentido transversal ao declive do terreno. Nininho nos mostra o quanto o solo fica diferente na área mais alta e na área mais baixa, onde estão plantadas as palmas. João, ele saiu na frente na pá da palma, eu considero ele como o maior em área o único e o maior em área já com curva de nível, né? E vocês vão ver aqui, são 3,3 hectares, muito bem tratado, né? Antigamente ninguém se usava a palma como uma cultura, a gente já está passando isso, ele está tratando a palma como uma cultura, dando os tratos culturais devido e para obter um resultado, um retorno de uma produção 8 vezes mais e
com 50% de tempo, encurtou o tempo. Em vez de colher aí com 3, 4 até 5 anos, ele vai encurtar isso aí para 1 ano e meio, 2 anos, de acordo com a necessidade dele. A partir do 8º, do 10º mês, ele já pode dar corte aqui. Com as chuvas que têm caído com constância, a ideia é evitar que as águas das chuvas, que têm abençoado a região, se percam ou degradem o solo e comprometam o plantio. O que acontece? A água desce e ela vai enchendo esses sulcos e vai passando para os demais, segurando e retendo mais umidade naquele sulco. Se vocês observarem, você vai ver que acima do sulco o solo já está enxuto e no sulco você vai ver já a terra bem úmida ainda. Então é por aí. Então a palma dele vai produzir mais do que o vizinho do sistema tradicional. A seguir, um ano depois de visitar fazenda em Campo do Brito, nossa equipe volta à propriedade para conferir os resultados da inseminação coletiva nas vacas do rebanho. É depois do intervalo e o Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora para deixar o homem do campo bem informado com as notícias da meteorologia. Hora de conferir no mapa como vai ficar o tempo nos próximos dias em Sergipe. Nuvens carregadas deixam um tempo instável com possibilidade de chuva em áreas isoladas do centro-sul do estado e litoral de Sergipe no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens. Já no sertão do estado, o tempo segue parcialmente nublado, com possibilidade de chuva esparsa. Na quarta, quinta e sexta, a temperatura deve cair por causa das instabilidades que chegam do oceano ao estado. A temperatura durante a semana em Sergipe deve variar entre 19 e 30 graus. No município de Boquim, a temperatura deve chegar aos 27 graus, 29 em Siriri e 30 graus em Pinhão. Lícia, olha que interessante, mesmo com as aulas suspensas por causa da pandemia da Covid-19, alunos da rede pública do estado conseguiram destaque nacional em pesquisas científicas. Foi durante a Feira Brasileira de Jovens Cientistas realizada online no final de junho. Isso mesmo, Marcelo. Entre as 3 equipes sergipanas que foram premiadas, uma já é nossa conhecida. É a turma de Umbaúba, na região sul do estado. Com o projeto Casa de Farinha da Mandioca Bioplástico, os alunos conquistaram o primeiro lugar do prêmio Inova Lab e em segundo lugar geral na categoria Ciências Exatas. Parabéns a todos! No ano passado, a equipe do Sergipe Rural viajou ao agreste do estado para acompanhar de perto o processo de inseminação coletiva de vacas que fazem parte do rebanho de uma fazenda no município de Campo do Brito. Esta semana, nossos repórteres voltaram à propriedade e o resultado do investimento genético estava no curral. Dezenas de bezerros de alto padrão de qualidade. A reportagem é de Ingrid Colasso. Ano passado, nossa equipe de reportagem esteve aqui na fazenda João Congo, no município de Campo do Brito, para mostrar a inseminação de cerca de 140 animais, com o objetivo de ter um controle e evolução genética. Esse ano nós voltamos para mostrar o resultado desse trabalho. No ano passado tivemos um trabalho de IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo, aqui na fazenda João Congo, onde aqui atrás de mim está o fruto desse trabalho, onde inseminamos 140 matrizes e tivemos por volta de 105 nascimentos, 150 bezerros entre machos e fêmeas nascidos. Entre o diagnóstico de gestação vindo da IATF até o momento do nascimento, nós tivemos aí um percentual de 2% de perda gestacional, o que está dentro dos índices aceitáveis, que é no máximo de 5%. Pós-nascimento, tivemos uma perda aí de 3 a 4%, onde o índice aceitável para recém-nascidos é de 5 a 7%, tá? Em fazendas de corte. Com os excelentes resultados obtidos no ano passado, onde o percentual de nascimentos de bezerros foi grande, esse ano os proprietários da fazenda, junto com o médico veterinário Breno Cavalcante, decidiram inseminar mais vacas das raças Nelore e Angus. Esse ano vamos fazer o processo de IATF em 100 matrizes.
tá? O manejo adotado para o protocolo de ATF foi um protocolo de 3 manejos, tá? Onde no dia 0 a gente fez o diagnóstico de gestação para confirmar as vacas que estão vazias e aí a gente fazia o procedimento, o protocolo hormonal propriamente dito nesses animais. E a gente coloca um dispositivo intravaginal nelas que ficam durante 8 dias no animal e fazemos a aplicação de um hormônio. Com 8 dias a gente retorna à propriedade, retira o dispositivo intravaginal e fazemos a aplicação de outros hormônios, tá? E com 10 dias do início do procedimento, no D10, a gente faz a IATF propriamente dita, tá? No D8, a gente lançou mão de uma técnica que chama marcação com bastão, que pode ser feito com tinta líquida ou bastão de giz de cera. O procedimento adotado aqui foi com bastão de giz de cera, onde marcamos a base da cauda do animal, que é para a gente conseguir identificar os animais que tiveram um cio bom, um cio forte, tá? Os que tiveram um cio bom, a tinta que a gente colocou no dia 8, ela vai estar apagada, porque os outros animais vão estar montando nesse animal que está em cio e ela fica quieta, demonstrando que realmente está em cio, tá? As vacas que não tiveram cio forte não vão ter esse comportamento e não vai se deixar ser montada. Consequentemente, a tinta não vai estar apagada. Nesses animais, para a gente não perder de inseminar elas, a gente faz uma aplicação de um outro hormônio, que é o GNRH, que ele vai propiciar a vaca ovular e a gente ter o aproveitamento e aumentar a margem de prenhez. Como todas as etapas para a realização da inseminação artificial em tempo fixo são muito trabalhosas, Dr. Breno conta com o apoio e auxílio da médica veterinária, Nádia Micaela, e com a ajuda do gerente da propriedade, seu Zé. São utilizados durante o processo o botijão de sêmen, aplicador, descongelador eletrônico, bainha de inseminação e, por fim, o próprio esperma, que é introduzido nas vacas que estão com um cio bom. Isso pode ser percebido quando é possível ver um muco transparente, mais conhecido como clara de ovo, saindo do órgão genital do animal. A veterinária Nádia Micaela explica como é feito o procedimento de retirada e aplicação do sêmen. Faço a manipulação do sêmen, que fica armazenado no botijão, né, com nitrogênio líquido a menos 197 graus. Após a retirada do sêmen do botijão, a gente descongela ele em banho-maria, entre 35 e 37 graus, né? E após isso fazemos a montagem do aplicador para poder levar até o animal para poder ser inseminado. A inseminação artificial em tempo fixo nos permite ter um maior controle sobre o mês ideal de nascimento, um mês que a gente tem a disponibilidade de pastagens, confere ao criador uma oportunidade de intensificar e dar foco nos bezerros nascidos, intensificando a mão de obra em observação das vacas para poder parir e o cuidado do recém-nascido. Além de que a gente consegue ter ganhos genéticos consideráveis, vindo de touros provados, de centrais idôneas, tá? Então isso é um ganho em relação à monta natural muito grande, porque em termos de contas, no desmame a gente consegue ter 1 a 2 arrobas em média, um bezerro desmamado mais pesado em relação aos touros de monta. Isso aí, no decorrer da vida do animal, vai se transformar em maior lucratividade para a propriedade. Em instantes, em entrevista ao Sergipe Rural, o superintendente do MAPA de Sergipe fala sobre o cadastramento online para interessados no registro de pescador amador ou esportivo. É depois do intervalo, a gente volta já.
Já está disponível desde o mês passado o novo sistema de emissão de licença de pesca amadora ou esportiva. E os interessados na carteira podem retirar pela internet. Em entrevista à repórter Patrícia Dantas, o superintendente substituto do Mapa de Sergipe, André Barreto Pereira, falou sobre o cadastramento aqui no estado. Acompanhe. O registro para o pescador amador está facilitado e agora pode ser feito pela internet. Esse documento garante ao pescador a participação em gincanas. E sobre esse assunto eu converso agora com André Barreto, que é o superintendente substituto do MAPA em Sergipe. André, vamos definir o que é um pescador. Pescador amador normalmente é aquele pescador que trabalha, faz a pesca esportiva, né? Ele não tem nenhum interesse comercial, no caso, na captura dessas espécies, e ele muitas vezes utiliza para o seu consumo próprio ou questões ornamentais esse pescado. Como é que normalmente esse pescador, quem pesca em barco, pode ser considerado pescador amador também? Sim, ele é considerado também pescador amador, desde que normalmente ele utiliza barcos de passeios, né, podem ser utilizados nesse sentido. O pescador amador, ele usa normalmente molinetes, carretilhas, né? São considerados também esses pescadores aqueles que usam arpão, né, para poder fazer a sua pescada. E no transporte desse pescado dele, né, existe um limite, né? No caso dos rios, né, das águas continentais, há um limite de 10 quilos, né, de pescado, mais um exemplar. E no caso da pesca marítima, né, o limite é de 15 quilos do pescador mais um exemplar. André, e assim, está facilitado agora digamos assim, um acesso a esse documento. Como é que o pescador pode ter acesso e que garantias ou que benefícios essa carteirinha pode dar para o pescador? Hoje ficou mais fácil porque você pode fazer isso de forma eletrônica, né? Você acessando o site do governo federal, o gov.br, você pode acessar todos esses serviços. Então ele acessar lá, ele vai entrar, que ele quer solicitar a carteira de pescador amador, e aí automaticamente ele emite a própria guia, né, de pagamento, né? Ele pode fazer pelo PagTesouro, se ele tem conta do Banco do Brasil, ele já faz direto no próprio site ou gerar uma GRU e fazer esse pagamento. 3 dias após ele já teria essa licença já disponível para ele poder utilizar. E essa licença já vem com um QR Code, né, que facilita, no caso, a fiscalização dos órgãos que fazem essa fiscalização. É justamente isso. Quem tem a carteirinha de pescador, só quem tem essa carteirinha é que pode participar dessas gincanas esportivas e também evita esses contratempos de fiscalização, não é? Correto. No caso das gincanas, né, a instituição organizadora das gincanas também ela tem que ter um registro dela como organização, né, como organizadora de eventos esportivos, né? Então eles solicitam também de forma eletrônica essa inscrição, e que é válida por um ano, cada inscrição dessa, e durante o ano ela pode ter vários eventos que ela pode realizar, e cada evento desse ele tem que pedir uma autorização específica com data e local do que vai ser feito. E agora a pergunta mais interessante, qual o valor que se paga por esse documento para que o pescador possa ter acesso aos benefícios dessa carteira, né? No caso do registro do pescador amador desembarcado, né, a taxa é de R$20 e vale por um ano. E no caso do pescador embarcado, a taxa é de R$60 e também com validade de um ano. E no caso do pescador embarcado, ele também está apto a fazer a pesca desembarcado. Ele não precisaria ter os dois registros, os dois pagamentos. André, e para quem nunca fez a carteirinha de pesca amadora, o procedimento é o mesmo ou esse documento digital só vale para quem já é cadastrado como pescador? Não, o documento ele é simples, né? Você acessando o site do governo, são poucos dados que você vai inserir lá no sistema, e você não precisaria ter, na verdade, o registro anterior, e esse registro que ele vai fazer anualmente, ele, na verdade, ele vai ter que estar renovando caso ele queira, né? Esse documento também garante ao próprio Ministério que tem um controle sobre a pesca, sobre todo
o movimento que esses pescadores fazem nos rios e de forma marítima, não é? Com certeza, porque na inscrição dele, ele também coloca algumas informações a respeito dos locais de pesca, o que tipo de espécie ele pesca, normalmente de quantidade de pesca, de espécies que ele pesca. Isso facilita com que o governo tenha um maior controle, né, e uma maior noção do que vem acontecendo, né? Uma coisa também tem a questão que a gente falou da pesca amadora, lá das competições, né? Toda competição de pesca, ela, após a realização do evento, também ele emite um relatório de toda a atividade que foi feita durante a competição. Obrigada, André. Tá aí, novas notícias para o campo. Marcelo, Lícia, são com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Obrigado por nos receber aí em sua casa e até o nosso próximo encontro. Até lá!